Sim, Friends tem alguns defeitos que felizmente envelheceram mal, né? Felizmente porque significa que a gente tá evoluindo como sociedade. Negar esses defeitos é endossar preconceitos que hoje em dia precisam ser repudiados. Ao mesmo tempo que a gente não pode criticar e cancelar a série usando o contexto atual. Então hoje, pela primeira vez na história desse canal, eu vim falar mal de Friends. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e já deixo o alerta aqui de começo, né? Se por acaso em alguns momentos desse vídeo parecer que eu tô passando pano pra Friends, provavelmente eu tô, mas é sem querer, eu juro, porque eu me conheço, eu vou tentar não fazer, mas eu me conheço, eu amo Friends e eu sei que pode acabar acontecendo. De qualquer forma, eu como um grande fã de Friends, eu reconheço que a série tem sim os seus defeitos, que a gente tem que sim criticar, tem que repudiar, tem que apontar o dedo sim, mas ao mesmo tempo, a gente não pode, como eu disse, usar o contexto atual pra jogar um cancelamento desnecessário na série. Tem que entender a época em que ela se passou, o contexto que ela se passou, que foi ali praticamente toda a década de 90 e início dos anos 2000. Era uma época em que isso não só era aceito, como era repetido e reforçado em praticamente todas as obras de humor e pelas pessoas também. Por isso que assim, gente, não vamos cancelar Friends por causa disso. A gente tem que apontar o dedo, identificar esses erros e usar isso para cobrar as séries mais atuais que já tem esse tipo de informação, que já sabe que tudo isso é errado e não repetir os mesmos erros. Apenas isso. E esse aqui é o primeiro vídeo da semana de Friends que tá começando aqui no canal. Serão 5 dias aqui de segunda a sexta, cada dia saindo um vídeo diferente com um tema diferente falando sobre Friends, sempre às 6 horas da tarde. Tudo isso para comemorar e homenagear essa série que está prestes a completar 30 anos de existência desde a sua estreia nesse domingo dia 22 agora. E inclusive nesse dia 22 vai ter uma live aqui no canal para encerrar essa semana de Friends. Às 5 horas da tarde, essa live será comigo e mais 5 convidados que também são muito fãs de Friends, que vocês vão adorar estar com eles. E é claro que a gente quer a participação de vocês também nessas lives, fechou? E eu vou revelando os convidados aos poucos, então durante essa semana, cada um dos vídeos que eu lançar de segunda a sexta, no final do vídeo vai ter uma revelação de um dos novos convidados. Eu vou revelar lá no meu Instagram também, então se você quiser me seguir, @minhavidaemasérie_, o link tá na descrição. Mas vamos lá, vamos começar o vídeo então falando dos temas que Friends errou muito da forma que foi abordado na série. Então vamos começar falando do primeiro erro, que é sempre o mais citado provavelmente, que são as piadas gordofóbicas que a gente tinha em Friends. Constantemente a gente via piadas sobre o passado da Mônica, que estava bem acima do peso, e ela era alvo de piadas, de comentários que diminuíam ela, que ridicularizavam ela nesse passado, que ela sentia vergonha, como se ela fosse alguém menor, sabe? No geral, assim, menos inteligente, menos atraente, menos tudo, só porque ela estava acima do peso. This is Monica. Hi, I'm Ross's little sister. Okay. A gente tinha piadas que ela comia demais, piadas que ela não conseguia se levantar dos lugares, ela era comparada com pilha de roupas, comparada até com um sofá, com uma almofada de sofá e coisas desse tipo. Chandler? Yeah. That's the couch. Erros que na época era normal, mas hoje a gente sabe que jamais poderia ser aceito e que a gente tem que sim apontar e não dar risada e não repetir essas mesmas piadas. Over here, Dad. Wait, how do you zoom out? There she is. Some girl ate Monica. No, shut up. The camera adds 10 pounds. So how many cameras are actually on you? Outras piadas constantes e preconceituosas que a gente tinha em Friends era piadas transfóbicas com o pai do Chandler, né, que era uma mulher trans. Hello, darlings. And there's Daddy. De início eles não citam muito isso, né? Basicamente o pai do Chandler era gay e terminou com a mãe dele depois que revelou que tinha um caso com outro homem, né? Que até trabalhava pra eles e tal. Mas ao longo da série a gente foi descobrindo que não era um homem gay, na verdade era uma mulher trans. E às vezes em forma de piada mesmo, pra tentar tirar um humor daquilo, às vezes em forma de comentários de um Chandler que tinha vergonha do seu pai, ainda que fosse um pai muito presente, como a gente viu alguns comentários, mas ele tinha vergonha do pai ser gay ou ser uma mulher trans e constantemente ele reforçava esse preconceito. E o pior é que parece que Friends, ao longo das temporadas, né, ao longo da história que foi rolando, eles perceberam o quanto era errado isso que eles estavam fazendo e tentaram normalizar, tentaram consertar o erro, colocando o Chandler ali fazendo as pazes com o pai dele, convidando para participar do seu casamento com a Mônica e tudo mais, só que mesmo depois disso, continuaram algumas piadas que pareciam ser mais leves, que pareciam ser mais inocentes, inofensivas, mas que ainda assim diminui esse grupo, essa minoria de mulheres trans que desde aquela época e até hoje em dia lutam muito pelos seus direitos, lutam muito para não sofrer esse tipo de preconceito e levar uma vida normal como qualquer outra pessoa deveria levar. I'm Amanda. Oh, I get it.
man. Duh. Essas piadas, por mais leves que pareçam ser, ela acaba prejudicando essa luta e acaba magoando muita mulher trans quando elas escutam. Outro ponto que sempre me incomodou, me causou uma estranheza desde o início que eu assisto Friends, é o fato do casamento da Carol com a Susan, que acontece no meio da segunda temporada. E ainda que seja um grande fato, sabe, um grande impacto que esse momento teve, porque foi o primeiro casamento lésbico da história da TV dos Estados Unidos e apenas o segundo casamento gay, isso 20 anos antes do casamento homoafetivo ser liberado nos Estados Unidos. Isso foi um grande marco e eu vou falar disso no vídeo de amanhã aqui no canal, tá? Inclusive se inscreve e ativa o sininho para não perder quando esse vídeo sair. Mas o que eu nunca entendi nesse casamento, desde as primeiras vezes que eu assisti, é o que passou na cabeça dos roteiristas quando eles decidiram que só porque a Carrie e a Susan são um casal de mulheres lésbicas, elas só têm amigas mulheres lésbicas. Apenas, quase que exclusivamente. Quando a gente vê lá as cenas do casamento, tirando os 6 friends ali, que são homens e mulheres, todo mundo hétero, todas as outras convidadas são mulheres e são lésbicas. Sempre duas de mão dada, ou sempre com umas vestimentas ali mais masculinas, né, de certa forma. Então, acaba sendo uma piada que pra mim nunca fez sentido. Só porque uma mulher é lésbica, ela só tem amiga lésbica? Tipo, é assim que funciona? Eu tenho quase certeza que não. Eu e a Bia, a gente tem amigas lésbicas e nós somos héteros, e elas têm amigos gays, amigas lésbicas, amigos héteros, como qualquer outra pessoa. Tipo, não faz sentido colocar aquele grupo ali fechado só com amizades dentro daquele grupo, sabe? Parece que ao tentar diversificar, até quando o Friends acertou nessa diversificação e tratar de um assunto delicado como esse, acabou segregando e colocando numa bolha ali, como se as mulheres lésbicas só se relacionassem nas suas amizades com outras mulheres lésbicas. You know, all these women and nothing. Eu sei lá, eu não sei se é errado, pra ser sincero, só que eu acho no mínimo esquisito, sempre achei. É loucura minha? Talvez não tenha sido um erro tão grave assim, eu tô exagerando, ou talvez tenha, não sei. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, eu agradeço. Agora, um ponto que eu discordo um pouquinho, mas eu trouxe pro vídeo mesmo assim, porque a gente precisa levantar essa bola e discutir, porque eu sei que ia surgir nos comentários, é quando acusam Friends de ser uma série racista. Ok, o fato do elenco inteiro, do elenco principal, dos 6 amigos serem brancos, né, não ter nenhuma diversidade de etnia dentro do grupo principal, incomoda, é claro que incomoda. Mas vocês lembram do que eu falei no começo do vídeo, né? Contexto, né, de época, de quando é que essa série era exibida. Década de 90, tipo, não existia série nessa época que tinha elenco misto. A gente tinha elenco todo negro, a gente tinha elenco todo branco. Sempre foi assim. Acho que se tiver alguma de elenco misto nessa época, com personagens de várias etnias, que tem a mesma importância, não apenas que estão ali para serem ridicularizados ou serem motivos de piada, que era o que normalmente aconteceu com personagens negros. Mas uma série que exista diversidade e que tenham a mesma importância e que estejam ali com o mesmo propósito, eu, pra ser bem sincero, desconheço, mas se existir, dá pra contar nos dedos de uma mão só. A gente tinha séries aí como Maluco no Pedaço, The Cosby Show, que eram séries com elenco majoritariamente negro, e a gente tinha outras várias e muito mais, é claro, e muito maioria, séries com elenco branco. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho 2 pontos pra dizer sobre esse tema. O primeiro deles é que isso tudo que eu falei agora, indica que Friends não necessariamente é uma série racista, pelo menos não por isso. Friends era uma série que foi lançada, produzida em uma época racista. Não que a nossa época atual não seja, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Naquela época era muito mais normalizado. Só que eu vou além, e de novo, como eu já alertei lá no começo do vídeo, pode ser que eu esteja passando pano, eu espero que não, mas é um ponto que eu realmente acredito. Friends, diferente de muitas outras séries dessa época, dos anos 90, do início dos anos 2000, quando conseguia incluir pessoas negras no elenco, né, mulheres e homens que tinham um papel secundário, tendo participação em vários episódios ou em apenas um, aquele pequeno personagem que tem pouquinhas falas ali, mas quando personagens negros apareciam para fazer essas pequenas pontas e participações, normalmente eram personagens de cargos altos, eram pessoas relevantes dentro daquele universo, dentro daquela realidade. Não só de personagens negros, mas, por exemplo, a Julie, que aparece na segunda temporada, no final da primeira, começo da segunda. Ela era chinesa e ela era uma pessoa extremamente inteligente, paleontóloga, que viajava e tudo mais. Ela não estava ali naquele estereótipo de uma chinesa que mal sabe falar inglês, que fala tudo errado, né, que se fosse colocar para nossa linguagem, para o nosso preconceito, estaria ali vendendo um pastel ou qualquer coisa do tipo. Welcome to our country. Thank you. I'm from New York. Mas aí vamos um pouco mais pra frente, no final da série, a gente tem a Charlie, que é a namorada do Ross, que namorou com o Joey também, é negra e é inteligente, é paleontóloga, ela tem um intelecto muito alto. By the way, I really enjoyed your paper on the connection between geographic isolation and rapid mutagenesis.
São dois exemplos aqui, que talvez sejam os dois únicos de personagens que participaram de vários episódios, que eu me lembro assim, que tiveram um pouco mais de importância, mas ainda assim foi algo muito grande pra época, porque, gente, era difícil, vou repetir quantas vezes forem necessárias, década de 90, era difícil você lutar pela diversidade e conseguir alguma coisa, alguma mudança no elenco. E eles tentaram, e essas duas mulheres, a Julie e a Charlie, foram grandes vitórias que Friends teve depois de muita luta, principalmente do David Schwimmer, que queria trazer diversidade pro elenco, mas não era uma coisa fácil de conseguir. Precisava de aprovação do canal, aprovação da produção, aprovação dos criadores, sabe? Precisava de muita aprovação das pessoas que tomavam essas decisões baseadas ou no próprio preconceito ou no preconceito das outras pessoas que assistiam a série. Porque como Friends estava numa época que tinha esse tipo de preconceito, tomar essas decisões ousadas de diversificar o elenco podia significar uma queda na audiência, podia significar perda de publicidade, podia significar um grande prejuízo. Então, ou os donos dos canais barravam essa decisão por preconceito próprio, ou pelo medo de perder dinheiro, sabe? Então era algo muito difícil de conseguir. E mesmo assim, Friends lutou e conseguiu um pouquinho, pelo menos uma migalha ali de diversidade. E se a gente olhar para outros personagens que não tinham essa importância, né, ainda que secundária, mas que apareciam uma vez ou outra, a gente tem, por exemplo, o Chandler. Ele teve 3 chefes negros, 2 homens e uma mulher. Um, na verdade, entrevistou ele, eu não sei se tornou chefe dele mesmo, mas ele teve uma mulher, que inclusive é a Tia Vivian, né, a atriz que fazia a Tia Vivian, que mandou ele pra Tulsa e tudo mais. E mais no final, quando ele entra pra agência de publicidade, o chefe dele é negro e mais novo do que ele. Então, são personagens que estão em altos cargos. Chandler, that's great. Oh, thank you, sir. Or man who's 2 years younger than me. Outro exemplo aí é o Joey, quando ele tá concorrendo ali como melhor ator de novela, ele perde o prêmio de melhor ator para um ator negro. And the Sophie goes to Gavin Graham from The Young and the Restless. Então, aí tem a Charlie também, que era intelectualmente muito avançada. Então, eles iam tentando, sabe? Friends não era aquele tipo de série que estereotipava os personagens de outras etnias. Porque quando isso acontecia em outras séries nessa época, normalmente era um empregado, uma empregada, era uma pessoa de um cargo baixo, ou uma pessoa pra ser realmente ridicularizada e ser motivo de piada, ou literalmente só estar ali pra cumprir o papel de diversidade, mas que normalmente era o alívio cômico de uma coisa mais dramática, né? Inclusive isso é alvo de piadas, de umas coisas... Quando tava começando essa desconstrução em Hollywood, a gente vê aí filmes como Todo Mundo Odeia o Pânico, que teve 2 personagens negros, quando teve 2, ele falou, sai daqui, eu que sou o alívio cômico aqui, eu que sou o personagem negro do elenco. Então, eles começaram a fazer piadas com isso em filmes um pouco mais pra frente aí dos anos 2000, porque eles sabiam que isso realmente acontecia. Era uma crítica real, mas Friends, nessa época, já tinha um enfrentamento quando colocava personagens em altos cargos, pessoas de grande importância, de grande intelecto, pra não dar essa estereotipada. Então, o que eu queria dizer pra vocês é que Friends lutou contra o racismo, contra o preconceito racial, tanto quanto ele podia na época que ela foi criada e produzida. E assim, quero reforçar uma coisa, agora eu vou colocar uma grande observação aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Eu sei que eu sou branco, eu tenho total noção da minha realidade e que militâncias e lacrações à parte não é sobre isso, mas o que eu quero dizer é que eu sei do meu lugar e eu sei que talvez exista um racismo dentro da série que eu não esteja enxergando, por isso que as pessoas acusam, mas todas as vezes que eu conversei com alguém sobre isso, era esses pontos que as pessoas colocavam, e eu discordo um pouco. Posso estar completamente errado sobre isso, e posso estar errado no fato de que existam outros motivos para acusar a série de racismo. Existe. Você que é preto, que é preta, que assistiu Friends, né, que assistiu, tá bom? Se você é um hater que nunca viu e só sai replicando as coisas, não dá pra levar sua opinião a sério. Mas se você assistiu Friends, encontrou preconceito racial, seja contra qualquer tipo de grupo, qualquer diversidade possível existente dentro da série, mas se você viu algum tipo de preconceito que eu não tô enxergando, me conta aqui nos comentários, porque eu tô totalmente aberto a aprender, de verdade. Eu também não achava que Friends era gordofóbica, eu também não achava que era transfóbica, eu não enxergava esses preconceitos lá, mas foi conversando e entendendo e principalmente ouvindo vocês que eu fui aprendendo sobre isso. E se talvez tiver também um racismo dentro da série, eu quero saber, eu quero aprender.
Então me conta nos comentários, porque de repente eu aprendendo e abrindo os olhos pra isso, eu posso fazer um outro vídeo depois e trazendo os pontos de vocês pra mudar minha opinião e mudar a opinião de outras pessoas também que precisam saber disso. Enquanto isso, enquanto vocês comentam sobre possíveis racismo dentro de Friends, eu já vou trazer um outro assunto aqui que eu sei que se alguém já não tava gritando isso nos comentários, pelo menos pensou, o dedo já tava coçando pra comentar aqui embaixo. E Living Single! Friends copiou Living Single! Blá blá blá! E já tava me xingando de todos os nomes aqui, querendo jogar isso na minha cara. Pra quem não faz ideia do que é Living Single, é uma outra série, uma sitcom, que traz um grupo de amigos, de pessoas negras, que foi exibida antes de Friends. Esse grupo, eles são colocados ali em situações cotidianas, do dia a dia, entre as amizades e namoros, e vai trazendo essa temática parecida, foi lançado antes de Friends, não fez o mesmo sucesso, e aí as pessoas gritam que Friends copiou na cara dura, que é a mesma história, que tem muitos episódios que são exatamente idênticos, e que não sei o quê, e que Friends foi, de repente, racista por ter copiado tudo isso e feito o sucesso que fez, sendo que Living Single veio antes e não fez esse sucesso. Aqui tem dois pontos que eu gostaria de observar sobre esse tipo de comentários. Primeiro, se realmente Friends copiou Living Single e fez sucesso porque o elenco é branco e Living Single não fez sucesso porque é um elenco negro, isso apenas prova o meu ponto de que Friends não era necessariamente uma série racista, pelo menos não por isso. Friends vivia numa época racista e talvez por isso tenha feito mais sucesso, mas não necessariamente é culpa de Friends. Se existe realmente uma cópia ou um plágio, eles têm o seu dedo ali no crime, mas não necessariamente a ver com preconceito racial, e sim com o fato de ter sido uma cópia de uma outra série que veio antes. Só que assim, copiar plot de outras séries, de outras obras, gente, não é novidade. Tá? Nessa época já não era novidade, isso acontece o tempo todo. Quantas e quantas séries que a gente pode apontar o dedo e ver que foi uma cópia de Friends também, copiou várias fórmulas de Friends. Friends é um grande sucesso, gente. Como eu disse, tá prestes a completar 30 anos e até hoje é lembrada, até hoje as pessoas usam camisetas de Friends, até hoje novas pessoas estão conhecendo e amando Friends por causa do sucesso que ela fez. Então a fórmula que deu certo continua sendo copiada por outras séries. É assim que funciona esse meio, infelizmente. Algumas pessoas criam, as outras vão copiando até surgir uma coisa nova de novo. Mesmo assim, sendo muito sincero com vocês, eu não vi Living Single ainda inteira, mas eu vi alguns trechos dos primeiros episódios e eu não achei absolutamente nada a ver com Friends, além do fato de ser um grupo de amigos que vive situações cotidianas em forma de comédia. Mas gente, isso é literalmente a definição de uma sitcom. Sitcom, situação de comédia. É um grupo de pessoas que estão vivendo a sua rotina, o seu dia a dia, seja no trabalho, em casa, na família, enfim, e em forma de comédia, com piadas ali pra tornar as coisas cômicas. Isso é toda sitcom. Então, se Friends copiou Living Single copiou Cheers, copiou Seinfeld, copiou tantas outras séries de comédia que vieram antes, sabe? Então, não necessariamente isso é uma cópia, é uma fórmula, é fórmula de sitcom. Porém, como eu disse, eu não assisti Living Single, então eu não quero fazer como a maioria das pessoas que falam isso fazem, que é sair gritando as coisas com uma opinião formada baseada no que os outros falaram. Eu quero assistir Living Single, eu quero ver ela inteira, com cuidado, com atenção, porque eu já conheço Friends de trás pra frente. Assim, se colocar em chinês eu vou estar entendendo o que tá acontecendo em Friends de tanto que eu conheço as falas. Então eu vou assistir Living Single procurando semelhanças. E aí eu vou fazer um vídeo falando pra vocês, ó, realmente é muito parecida. Olha, não tem nada a ver, né? Eu quero formar a minha opinião, eu quero formar argumentos e para isso eu preciso assistir Living Single. Porque eu sei que a maioria das pessoas que grita que é uma cópia não viu. 98% das pessoas que gritam que é cópia não viu nem Living Single nem Friends, tá? Já começa por aí. Mas se viu Friends, não viu Living Single. É muito difícil alguém que tenha visto, porque ela não existe em nenhum streaming no Brasil. Ela, se bobear, nunca existiu no Brasil. Se existiu em algum momento, foi faz muitos anos, muitos anos, porque eu sempre procuro, de tempos em tempos, eu procuro essa série nos streams no Brasil para poder assistir e não encontro. Tem que ser baixada. Não é uma série fácil de encontrar, porque é uma série antiga, que não fez tanto sucesso, então os links de downloads ou de vídeos online não são renovados com frequência, então eles acabam caindo. Não é fácil de assistir Living Single, gente. Não é fácil. Então não tô falando que se o cara, eu assisti sim, então eu posso falar, beleza. Você assistiu Friends, assistiu Living Single, encontrou grandes semelhanças significativas, beleza. Você tem todo o seu direito de gritar sobre isso e eu não vou discutir com você, porque eu não assisti. Mas se você não ouviu, você tá falando isso porque outra pessoa falou, ou porque você viu um edit, um corte numa rede social, ou até aqui no próprio YouTube, comparando 2 ou 3 cenas das duas séries e falando, ah lá, tá vendo igualzinha. Eu vou contar um segredo pra vocês. É a mágica da edição.
Eu mesmo, quem me segue sabe disso, que eu já fiz vários vídeos comparando Friends com How I Met Your Mother. E tem muitas semelhanças. Por conta disso, eu vou falar que How I Met Your Mother é cópia de Friends? Vou, já falei, óbvio que eu já falei isso. Mas eu falo em tom de brincadeira, de piada, sabe? Eu não falo isso sério. Porque cada uma tem sua proposta, são séries, por mais que tenham semelhanças, são séries completamente diferentes. Se fossem exatamente iguais, todo mundo ia amar as duas. Tem gente que ama How I Met Your Mother e não suporta Friends, e vice-versa. Então, não é a mesma série, não é uma cópia. Apesar de ter fórmulas parecidas, apesar de haver inspiração. Então, quando você tira de contexto uma cena, quando você tira de contexto um episódio, quando você tira de contexto uma pequena história ou algumas falas ou algumas situações, e você junta isso, é claro que vai parecer uma cópia. Mas você precisa assistir a série inteira porque, mano, às vezes você viu um edit aí com 3 momentos iguais e são só esses 3 momentos iguais. Friends tem 10 temporadas, Living Single, se eu não me engano, tem 5 ou 6. Então, se você vê tudo e você encontrou 3 momentos iguais, tá longe de ser uma cópia, né, gente? E vou dizer mais uma coisa que pode espantar pra vocês. Se eu pegar cenas de Friends, fazer esse tipo de edit, e pegar umas cenas aí de The Big Bang Theory, de Brooklyn Nine-Nine, de Modern Family e de tantas outras séries mais atuais de comédia, todas elas vão parecer que copiaram Friends, porque todas elas têm uma fórmula parecida. O principal exemplo que eu sempre dou, Ross e Rachel, que é um casal que se apaixona logo no começo, ou um deles é apaixonado pelo outro, né, que é o caso do Ross com a Rachel, e aí fica naquele vai e vem, apaixonado, aí vê a outra namorando, aí eles finalmente têm uma chance, mas desperdiça, começam a namorar, termina, fica naquele vai e não vai, e aí mais pra frente acabam ficando juntos de novo. A gente vê isso em The Big Bang Theory, com o Leonard e a Penny, a gente vê isso em The Office, com o Jim e a Pam, a gente vê isso em Brooklyn Nine-Nine, com o Jake e com a Amy. Tá vendo como isso acontece o tempo todo? É normal, gente, é cópia de fórmula, cada um faz do seu jeito, mas com um formato ali parecido. Mas eu vou reforçar aqui só pra encerrar esse assunto. Eu vou assistir Living Single primeiro, com calma, e em um outro momento, porque agora não vai dar tempo, em um outro momento eu vou assistir Living Single e vou trazer um vídeo pra vocês falando o que eu realmente achei, e vou trazer cenas comparando, e vou fazer todas essas coisas pra falar pra vocês se eu mudei minha opinião ou se realmente não tem nada a ver, porque é o que me parece. E pra encerrar esse vídeo, encerrar essa história, encerrar essa lista de defeitos de Friends, eu quero colocar aqui o maior erro de todos, o que é imperdoável, que envelheceu como leite, que na época já estava errado e que até hoje continua errado. Mas antes de eu falar, já se inscreveu, já deixou seu like? Pô, você deixou pro final pra fazer, chegou o final do vídeo. Então faz agora, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos que vai ter essa semana, tá? E deixa seu like e vai lá me seguir no Instagram também aqui embaixo, tá bom? Arroba Ver Uma Série Underline, o link tá na descrição. Se você descer um pouquinho, vai ter aqui, ó, Instagram, e você clica, começa a seguir, fechou? Agora eu vou falar o maior erro de Friends que eles não deveriam ter feito e que os roteiristas deveriam se desculpar por ter feito uma coisa dessa foi ter juntado Joey e Rachel. Isso pra mim, imperdoável, não tem como passar pano, não passarei pano jamais. Ah, mas eu gostei. Não, para. Não gostou, não pode gostar de uma coisa dessa. É pecado, é errado em todos os idiomas, em todas as religiões. Falando sério agora, vocês gostaram dessa lista? Gostaram de me ver falando mal de Friends pela primeira vez? Por mais que eu tenha passado o pano ou tentado defender metade do vídeo, mas eu sei dos defeitos, estou aberto a ouvir a opinião de vocês também, mas se tinha algum outro erro que eu esqueci de comentar, um outro defeito que Friends teve, deixa aqui nos comentários, eu quero ler os comentários de vocês, de repente eu faço uma segunda parte desse vídeo se tiver o suficiente. E enquanto você comenta, eu vou revelar a primeira convidada que, mano, se você é fã de Friends realmente, se você tem redes sociais, você provavelmente conhece pelo menos o trabalho dessa pessoa e você é apaixonado como eu também sou. Se liga quem é a primeira convidada que estará na live dia 22. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana e eu sou criadora do AP da Mônica, que é um Airbnb aqui no Brasil inspirado no apartamento da Mônica Geller. Eu vou adorar bater um papo com vocês sobre Friends. Vamos junto? Mano, eu tô muito feliz que ela aceitou participar dessa live, eu admiro o trabalho dela. Eu não lembro quem que me marcou ou quem que me mandou, mas eu lembro que eu conheci esse apartamento de Friends, que fica lá em Porto Alegre, quando ainda tava sendo montado. Sabe, tinha, sei lá, 4 ou 5 posts só no Instagram, já montando, já tava todo roxo, já tinha algumas coisas ali, mas tinham coisas sendo pintadas, tinham coisas sendo preparadas, sabe, não tinha nem aberto a hospedagem ainda. E eu mandei mensagem pra ela nessa época, falei, mano, eu preciso conhecer esse apartamento um dia. A gente já conversou algumas vezes sobre Friends, e é um dos meus maiores sonhos me hospedar lá por um tempo. Aliás, eu vou deixar um aviso aqui. Se um dia eu for pra esse apartamento, eu me tranco lá e eu nunca mais saio, tá bom? Não, brincadeira. Mas o dia que eu for pra lá, eu vou fazer muito vídeo no Instagram, aqui no YouTube, vou fazer live diretamente de lá do apartamento. Cara, vai ser incrível, eu não vejo a hora disso acontecer. Só não aconteceu ainda porque, mano, tá muito caro viajar. Não tem como eu ir de carro,
porque eu tenho um filho pequeno, não dá pra passar horas na estrada, eu não tenho dinheiro pra pagar toda a gasolina e hospedagem no meio do caminho, ao mesmo tempo que eu não tenho dinheiro pra pagar passagem de avião pra 3 pessoas também, né? Porque tá muito caro no Brasil, tá extremamente hipervalorizado, não tem como. Mas o dia que der, o dia que acontecer, eu vou pra lá e, mano, ai, meu sonho estar nesse apartamento um dia. Se você ainda não conhece, vai lá seguir o Instagram dela, você vai se apaixonar, assim como eu, e vem pra live dia 22 pra conhecer ela, conhecer o trabalho dela também, tá bom? Não esquece, dia 22, domingo, 5 horas da tarde, é o dia dos 30 anos de Friends, a gente vai ter essa comemoração, tá bom? Já coloca aí um alarme, um despertador no seu celular pra não esquecer, coloca agora, dia 22, 5 horas. Coloca 5 para 5, né, 4h55, pra ter certeza que você não vai perder. E só pra encerrar aqui o vídeo, rapidão, se você chegou aqui até o final, vou te pedir duas coisas. Primeiro, coloca nos comentários um emoji de frango. Não vai ter o frango da Mônica, né, lá, mas um frango qualquer, só pra eu saber que você chegou até esse final. E eu queria fazer um outro pedido também. Se você é muito fã de Friends, pega esse vídeo e manda pra alguém que você conhece que odeia Friends, que não suporta, que fala que é sem graça e blá blá blá. Fala, olha, tá vendo? A gente é fã de Friends, mas a gente reconhece que teve erros também, tá? A gente não é fã cego não. E manda pra mostrar que você é um fã racional. Agora, se você assistiu esse vídeo até o final, você é um hater de Friends, você veio aqui só pra poder usar esses argumentos pra jogar na cara dos fãs de Friends, então pega esse vídeo e manda pra essa pessoa. Fala, ó, tá vendo? Você fala que Friends é perfeita, que não tem defeitos, mas tem sim. Olha aqui um dos maiores fãs de Friends do Brasil e do mundo falando dos problemas que Friends tem. Tá vendo? Para de ser cego e seja um pouco mais racional. Aí manda esse vídeo pra essa pessoa, fechou? E se você recebeu esse vídeo de alguém, me conta aqui nos comentários, você é hater ou você é fã, né, quando você recebeu esse vídeo. Vou querer ler cada um desses comentários de vocês, tá bom? Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, te espero no vídeo de amanhã e do próximo dessa semana, mas também na live domingo às 5 horas e os vídeos sempre às 6. Obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima. Valeu!